apresentando o projeto Neurobot Robotic and Neurosurgery Integration Platform for Deep Electrode Procedures. Eu sou Calvin Suzuki e eu vou mostrar para vocês como funciona esse projeto, como foi a motivação dele nessa integração entre dois mundos muito complexos, que é o mundo da neurocirurgia e o mundo da robótica colaborativa. Então, primeiro vamos começar com a motivação de como funciona e o que é essa introdução de eletrodos profundos. Então, o procedimento de eletrodos profundos ele é um procedimento complexo em que você precisa determinar regiões do cérebro que são de interesse. Então, os médicos vão primeiro analisar o caso do paciente. Se for os eletrodos profundos podem ser parte do tratamento de Alzheimer, como um estímulo de uma região profunda do cérebro, ou ele pode ser um eletrodo para medir uma região profunda do cérebro. Nesses casos, eles vão ser úteis no caso de tratamento de epilepsia. Então, como funciona esse procedimento? Primeiro, o médico ele vai determinar um ponto de entrada do eletrodo e uma região de interesse que ele tem. Então, ele tem uma fase de planejamento. Depois, o paciente vai ser colocado nesse arco estereotático, que ele vai fixar a cabeça do paciente e vai posicionar as ferramentas necessárias para fazer a furação do eletrodo. Então, primeiro tem uma broca para a pele, depois uma broca para o osso e, enfim, fazer a furação. Então, todo esse procedimento ele é um procedimento complexo por causa que nós exigimos muita precisão, né? É muito importante você evitar a vascularização do encéfalo do paciente durante esse procedimento, isso pode trazer um risco, né? Se isso romper algum vaso, romper alguma artéria. Então, conversando com os médicos nossa parceria com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, eles nos disseram que todo esse procedimento completo ele tem uma precisão de cerca de 4 milímetros, que é uma precisão que é um erro até um pouco alto. Então, se você tem alguma região do cérebro que você quer acessar, ele vai passar por menos de 4 milímetros de uma artéria importante do cérebro, que pode trazer muito risco para o paciente, esse procedimento infelizmente não pode ser feito. Então o que queremos fazer para esse projeto é trazer as características da precisão do robô para ajudar, trazer agilidade, trazer precisão, facilitar todo esse procedimento, que é um procedimento complexo, que leva muitas horas. Então, aqui a gente pensou no manipulador colaborativo robótico da KUKA, que é o IVA. Então, o IVA ele tem uma precisão submilimétrica, e ele tem, além disso, ele tem 7 graus de liberdade, ele tem controles intuitivos. Como funcionam esses controles? Esses controles são que o médico ele pode simplesmente empurrar o robô, porque o robô ele possui sensores de torque em cada uma das juntas. Isso possibilita também o robô perceber colisões. Então a KUKA projetou esse manipulador robótico para trabalhar em espaços confinados, para fazer montagem de coisas sensíveis, em que o robô precisa sentir a resistência mecânica da montagem, por exemplo. Então isso colabora para as pessoas trabalharem perto dele. Então como ele é sensível a colisões, é muito difícil ele conseguir ferir uma pessoa. Então a gente quer trazer todas essas características que a KUKA deu para o IVA para a sala da cirurgia, certo? Então o nosso principal objetivo, né, o nosso objetivo principal com todo esse projeto é trazer todas o potencial das características da precisão e da agilidade do KUKA, do IVA e de outros manipuladores robóticos para a sala de cirurgia, para o procedimento de introdução de eletrodos profundos, especificamente. Então, para isso, nós temos que analisar como funciona todo esse procedimento, como que é dado as fases desse procedimento. Então, conversando com os médicos, nós percebemos a pipeline do sistema deles, é feito por fase de planejamento, onde os médicos analisam o paciente, observam o caso dele, qual seria uma região interessante para ser medida, qual seria uma região interessante para ser estimulada, por exemplo, também. E eles escolhem os pontos de entrada na cabeça e os pontos-alvo dentro do volume do encéfalo do paciente. Depois tem uma parte de corregistro, onde os médicos colocam marcadores metálicos na cabeça do paciente, colocam ele sobre uma tomografia computadorizada, e eles medem a posição desses marcadores
para descobrir, descobrir a precisão que eles podem ter das imagens do planejamento com as imagens do corregistro. E por fim, a operação. Então o médico vai fazer a furação da cabeça do paciente e vai colocar os eletrodos. Como eu disse, lembrem que tudo isso aqui tem uma precisão de 4 milímetros. Então a gente quebrou esse sistema para ser uma coisa factível para o nosso sistema, né? Para a gente conseguir executar isso com o robô. Então primeiro a gente tem essa fase de planejamento, onde essa fase de planejamento vai ser utilizado o 3D Slicer. Esse é um software aberto que os médicos de Ribeirão Preto já utilizam, então facilita muito a integração dos médicos com o nosso software. E a gente quer modificar esse software para fazer a conexão com o nosso sistema, a conexão com o robô. Depois tem a fase de corregistro. Essa fase de corregistro é uma ponte importante que vai trazer uma transformação do mundo virtual para o mundo real. E como isso funciona? O médico ele vai escolher pontos na cabeça do paciente que são interessantes. Por exemplo, eles nos dizem que a têmpora esquerda e direita e o násium, que são regiões onde os ossos da face são mais protuberantes, são regiões interessantes para você corregistrar com as imagens do software. Então o que a gente faz? Escolhe esses pontos pelo software, coleta esses mesmos pontos com o robô e faz um corregistro com esses dois pontos. A gente vai determinar uma transformação que vai levar do mundo virtual para o mundo real. Tudo isso dentro da nossa pipeline. Então a gente já integrou esse sistema também de coleta de pontos e cálculo de corregistro, cálculo dessa matriz de corregistro. E por fim, quando a gente já tem essa matriz de corregistro, a gente já tem essa transformação, a gente consegue fazer a operação. Então o médico simplesmente vai pegar um dos pontos que ele planejou na fase de planejamento e ele vai mandar o robô ir até lá. O robô simplesmente vai. Mas toda essa conexão foi feita utilizando o ROS e a parte de imagem médica foi feita com o 3D Slicer. Tudo isso também na parte de operação tem que ter uma interface com o software da KUKA, que também é baseado em Java. Então aqui estão as imagens de cada fase da pipeline. Então essas são imagens que nós obtemos mesmo. Então temos a fase de planejamento com o software do 3D Slicer, a fase de corregistro, que é a fase da coleta desses pontos, e a fase de operação, onde o robô vai para o ponto de operação e leva a ferramenta até lá. Eu gostaria de pontuar que o robô não vai fazer o furo, ele vai levar simplesmente uma ferramenta que é uma guia para a broca do médico, e o médico vai realizar o furo, ele só vai dar uma ajudinha, dar uma precisão ali extra para o médico na hora de fazer a furação. Então aqui estão as imagens do sistema. Esse é o sistema que nós fizemos em cima do 3D Slicer. Então a gente criou um módulo para o 3D Slicer. Aqui já está o robô na fase de operação. Como eu disse, ele não leva uma broca até o paciente, mas ele leva uma guia onde a broca vai passar. E aqui está a ferramenta posicionada na região de operação. Vocês conseguem perceber que todo esse sistema ele é um sistema muito complexo. Ele envolve muitas áreas. Então a gente tem imagem médica, nós temos álgebra por causa das transformações de base, e redes de computadores, que tudo isso tem que estar bem estável, tem que estar bem comunicativo. E por fim, a gente tem nada mais, nada menos que o robótica dinâmica e sistemas de controle de sistemas robóticos. Também é uma área muito complexa da engenharia. Então, essa junção de todos esses assuntos é meu principal trabalho aqui, é integrar todas essas áreas, né? Então, no laboratório, nós temos um time para cada área, e nós integramos tudo isso e fizemos um sistema completo, do começo ao fim, onde pode ser executado o planejamento e a operação até o final. Então, eu gostaria de trazer mais detalhes para todo esse sistema, mas infelizmente o tempo aqui na apresentação é curto. Esse aqui é um diagrama simplificado de como o sistema funciona. E quero mostrar para vocês também a simulação. Então, fizemos uma prova de conceito para mostrar o sistema funcionando. Então aqui veio uma parte da equipe médica para São Carlos. Nós fizemos a apresentação aqui, como funcionam os controles. Nós fizemos a equipe médica colocou os objetos aqui, os equipamentos médicos na sala para simular o espaço que o robô poderia ocupar. E nós fizemos a operação em si. Então, o robô foi até lá, a gente cobriu ele com uma capa estéreo, né? E aqui está a guia, sendo que a broca ali no final para ser perfurado, para fazer a introdução do eletrodo. Então é isso. Muito obrigado por me escutar até agora e
Obrigado.